Olá, nesse vídeo abordaremos o tema princípios gerais da função gastrointestinal, motilidade e circulação sanguínea, baseado no livro Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição do Gaito, capítulo 63. Para que o trato alimentar abasteça o corpo com água, eletrólitos, proteínas, lipídios, vitaminas e nutrientes, substâncias que o corpo necessita para seu metabolismo continuar normal, o corpo requer 6 processos que são realizados pelo intestino e uma parte pelo sistema nervoso. As funções principais realizadas exclusivamente pelo sistema digestivo são 4: secreção, digestão, absorção e motilidade. O primeiro processo é o peristaltismo, definido como a movimentação do alimento pelo trato digestivo. É a primeira parte mais importante das funções do sistema digestivo, porque se esse peristaltismo estiver funcionando, o alimento consegue se movimentar e suas substâncias citadas anteriormente serão absorvidas. O movimento vai chegar até o sistema circulatório, que levará essas substâncias até os tecidos que necessitam delas. O segundo processo acontece quando colocamos o alimento na boca e ocorre a secreção de soluções digestivas. A secreção começa na saliva, porque nela existem algumas enzimas digestivas salivais que são produzidas na cavidade oral para poder começar a digerir o alimento. Assim, com a digestão, terceiro processo, o alimento libera nutrientes que serão necessários para que o corpo consiga absorver esses nutrientes posteriormente. Esse é o quarto processo. Na figura mostra as células do epitélio do tubo digestivo. Dentro tem o lumen, o local onde passa o bolo alimentar ou bolo fecal, seja qual porção estivermos falando. Esse bolo alimentar primeiro sofre motilidade até certa porção do tubo. Nas células de secreção, as células secretam substâncias e mandam elas para dentro do tubo pela comunicação parácrina, ou seja, quando uma célula se comunica com a célula vizinha para excitá-la, para essa célula vizinha ajudar a digerir o alimento. Depois, as substâncias secretadas podem ou ir para dentro do tubo digestivo ou para o sangue quando as substâncias são hormônios. Isso acontece porque o tubo digestivo pertence tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema endócrino. Então, esses hormônios produzidos são liberados para o sangue e viajam até a porção necessária do tubo digestivo para se fixar nas células específicas que precisam da ação deles. Acabada a secreção, as substâncias secretadas que foram para dentro do tubo sobre a digestão são produzidas partículas menores nesse processo, então algumas substâncias serão absorvidas e outras continuarão viajando pelo tubo pelo peristaltismo, que leva embora as substâncias que não foram absorvidas. O quinto processo é a circulação de sangue pelos tratos para transporte das substâncias absorvidas. É necessária uma boa circulação para que os 4 processos explicados até agora funcionem. O sexto processo é o controle de todas essas funções através do sistema nervoso e de controles hormonais, para que as 4 funções principais do tubo digestivo ocorram bem. Um exemplo disso é quando estamos com o estômago vazio. Não tem uma produção de ácido clorídrico alto. É, na verdade, uma produção basal e bem pequena. Para entendermos melhor esse conteúdo, precisamos compreender alguns elementos anatômicos. Na cavidade oral, teremos destaque para as glândulas salivares parótidas, submandibular e sublingual. Logo após, na região da faringe, a orofaringe, teremos o esôfago, que é dividido em 3 partes. A porção superior, onde está o esfíncter esofágico superior, que vai ser responsável por abrir e fechar para a passagem do alimento, a porção média e a porção inferior, onde está localizado o esfíncter esofágico inferior, que é bem potente e tem como principal função a retenção de refluxos. Em seguida, teremos o estômago, que é dividido em algumas partes, como a cárdia, onde é conectado com o estômago. Teremos também o fundo gástrico, o corpo gástrico, o antrogástrico e o píloro, que no seu interior contém o esfíncter pilórico, que irá ajudar na degradação do alimento e impedir a volta do mesmo. E também no interior do estômago, na mucosa, teremos dobras importantes para aumentar a superfície de contato com o alimento, o que irá facilitar na hora da digestão. No final do estômago, entraremos no intestino delgado, onde a primeira porção é chamada de duodeno, a segunda porção é chamada de jejuno e a terceira é chamada de íleo. E o íleo irá continuar até a formação do intestino grosso, com todas as suas estruturas, até chegar no reto. Vou falar sobre a parte fisiológica da movimentação, ou seja, o peristaltismo. Cada parte do trato gastrointestinal está adaptada às suas funções específicas. O esôfago é responsável pela passagem do alimento. Esta estrutura não secreta substâncias para a digestão, apenas muco, que é utilizado para sua própria proteção.
O estômago faz o armazenamento temporário do alimento e também a quebra de algumas moléculas no processo da digestão. O intestino delgado e o grosso atuam fortemente na digestão e absorção do alimento. A parede intestinal conta com as camadas mucosa, submucosa, duas musculares e serosa. Em sua parede existem plexos nervosos, que auxiliam na função do tubo digestivo. Portanto, o sistema nervoso ajuda o sistema digestório a desempenhar suas funções. Dentro da camada submucosa temos estes plexos, que ali são chamados de plexo submucoso de Meissner, que auxiliam principalmente na secreção de substâncias. Entre as camadas musculares temos o plexo mioentérico de Auerbach, que tem por função aumentar ou diminuir o peristaltismo, ou seja, a movimentação. Quando uma célula do tubo se excita por receber algum impulso nervoso, ela repassa essa informação, ou seja, esse potencial de ação, para outras fibras musculares para realizarem o movimento. Esse impulso é repassado de célula a célula por junções comunicantes, que são uniões entre duas membranas que formam canais, que abrem-se e fecham para a passagem de substâncias, que consequentemente despolarizam a próxima célula e assim sucessivamente. A atividade elétrica do músculo liso gastrointestinal tem dois tipos de movimentação elétrica. Esses dois tipos de ondas são divididas em ondas em ponta e ondas lentas. As ondas lentas não são potenciais de ação verdadeiro, já as ondas em ponta são potenciais de ação verdadeiro. Não se sabe como as ondas lentas são originadas, mas elas parecem ser causadas por interações complexas entre as células do músculo liso e células especializadas, denominadas de células intersticiais de Cajal, que supostamente atuam como marcapassos elétricos das células do músculo liso. Já as ondas em ponta vão ocorrer quando o potencial de repouso da membrana de mLGI fica mais positivo do que cerca de menos 40 mV. Por exemplo, aqui na imagem está nos mostrando uma membrana em repouso, a qual está nos valores de menos 50 mV, e quando ela estiver nesse repouso, está tendo um tipo de mecanismo de autoexcitação, que gera pequenas descargas elétricas que aumenta um pouco a polaridade da membrana, e depois volta a diminuir. Ou seja, a membrana está nesse menos 50, e depois sobe ao próximo de menos 40, e depois retorna novamente, e sobe, e assim sucessivamente. Então ela não vai gerar nenhuma onda em ponta, porque essa carga elétrica de onda lenta não foi forte o suficiente, por isso ela vai continuar em repouso. Porém, se de repente a membrana receber algum tipo de estímulo, essa onda lenta irá subir até chegar ao seu umbral limiar, e essa onda em ponta irá surgir. Sendo assim, a membrana irá ser despolarizada e depois retorna ao seu repouso. Aqui na imagem podemos ver exemplos de estimulação, como a acetilcolina, que é um estímulo muito importante, a adrenalina e a noradrenalina, a qual vão inibir a função peristáltica do intestino. E quando o potencial da membrana ficar despolarizado, as fibras musculares ficam mais excitáveis, e quando o potencial ficar hiperpolarizado, as fibras ficam menos excitáveis. Falando sobre excitação, tem alguns fatores que fazem a membrana ficar mais excitável, que são o estiramento do músculo, a estimulação pela acetilcolina, que libera a partir das terminações dos nervos parasimpáticos, e estimulação por diversos hormônios gastrointestinais específicos. E também tem fatores importantes que tornam o potencial da membrana mais negativo. Ou seja, ele vai polarizar a membrana e fazem eles menos excitáveis, que são o efeito da norepinefrina ou da epinefrina na membrana da fibra e estimulação dos nervos simpáticos que secretam principalmente a norepinefrina em seus terminais. Agora vamos falar sobre a motilidade gastrointestinal. Bom, como foi falado anteriormente, as ondas lentas são despolarizações espontâneas do músculo liso gastrointestinal. Então, ali na imagem, podemos ver no gráfico em vermelho que a membrana está em repouso, onde mostra as ondas lentas que não geram potenciais de ação. Quando essa onda lenta está acontecendo e vem algum tipo de estímulo, uma onda em ponta será gerada, porque seu limiar for alcançado. Se esse estímulo for contínuo, a onda em ponta vai aparecer uma vez e depois aparece novamente. Agora, se for mais contínuo ainda, a onda em ponta vai aparecer várias e várias vezes. Já na imagem ao lado, que fala sobre o complexo motor migratório, que é uma série de contrações que iniciam no estômago vazio e terminam no intestino grosso. Então, nós temos algumas ondas que elas fazem algumas contrações leves e elas vão por todo o tubo e terminam bem no finalzinho do intestino grosso. Ou seja, ela passa por toda a porção e ela toda será excitada.